dia, irmão e irmã, frater soror, mais ou menos aqui, Mariano Soutis, com o nosso programa Bíblia e Misticismo. Hoje, com a continuação do tema sobre os santos da Igreja Católica, que seja, né? Então, vamos falar algumas questões com a graça do nosso Deus Yahu, com o Espírito Santo Hakadosh e com o nosso Senhor Jesus Yehoshua. Eu tinha falado vez passada dos santos, né? E eu não dei essa parte esotérica deles, né? Vamos falar de alguns só. Legais, né? O São Miguel, por exemplo. São Miguel, para mim, sempre foi uma espécie de Hermes, né? Uma espécie de Tote, Anubis, Osíris, né? Uma espécie de, vamos dizer, comunicador, que pesa na balança, né? Na mitologia egípcia, inclusive lá, o Anubis, o Tote pesam a pena da verdade, né? Tem a deusa Mate também. Então, do São Miguel é bem tranquilo. São Pedro também é uma espécie de caronte, né? É uma espécie de barqueiro que leva até o paraíso. Então São Pedro ele guarda chaves do céu, não só chaves da igreja, né? Muito interessante. Então, porteiro para o além, muito comparado também com Juno. São Cristóvão, né? Ele é representado com cabeça de cachorro, por quê? Porque ele é um Anubis, né? Ele é o deus cão egípcio lá, né? Então tem esse paralelo também, né? Também carrega a alma ainda das pessoas para o céu, né? Para o paraíso. São Tiago, né? O Tiago, né? Também o caminho de Santiago, o caminho das estrelas celta, né? Então o Finisterra, né? O fim do mundo que vai para o ocidente. Esse é o caminho de São Tiago, né? O caminho do celta, né? Só para mostrar assim, o cristianismo não tem nada de paganismo, claro que tem. O cristianismo continua o paganismo, né? Principalmente o catolicismo aqui. Aí tem os santos gêmeos, né? Esse autor aqui, dos santos pagãos, fala, né? Que São Cosme e Damião, e outros seria o Castor e o Pólux, né? Então, os deuses gêmeos, né? A Maria não precisa nem falar, né, pessoal? Tem paralelos de Maria com Ártemis, Astarte, Astarote, Cibele, né? A deusa mãe, né? Em várias civilizações aí, né? Vamos pegar um pouco do São Bento. O São Bento, ele é muito importante na questão templária, né? Então as duas colunas são. Então São Bento também é que ele cumpre a terceira era, a era das três eras, né? Então assim é muito interessante o São Bento do Joaquim de Fiore, né? Joaquim de Fiore ele tem as três idades do mundo: a religião do pai. Aí a gente sabe, né? A religião judaica, a religião do filho, né? O cristianismo mais no início, e a religião do Espírito Santo, que seria o nosso tempo. São Bento, ele meio que leva para essa questão do Merkabah, né? De uma espécie de carro de luz, ou carro de fogo, ou carro solar, né? Então começa ali do Norte Sister e vai para os Templários, né? Outro que tem o Santo Antônio, né? Tem a questão do Cristo interno. O São Jorge seria um alquimista, né? Um guerreiro alquimista. São Francisco seria um hierofante, né? Questão dos animais, a gente já conhece muito o São Francisco de Assis, né? Então os santos são todos gnósticos, que diz o autor. Todos são gnósticos. Todos eles trabalham com o estado de Ginas, né? O estado além da matéria. Então eles levitam, eles voam, eles aparecem em outro lugar, eles aparecem em dois lugares ao mesmo tempo. Então os santos têm vários desses poderes, esses poderes espirituais, né? Que muitas vezes são colocados como milagres apenas, né? Então todos foram gnósticos. Tertuliano, né? Carpócrates, né? O próprio Pedro e o Paulo, né? Então tem várias situações aí dos santos, né? Eles são psiconautas, né, pessoal? São guias espirituais até o paraíso, até o céu. E são também psicopompos, né? Então eles nos guiam no vida além da morte, né? Então o purgatório, qualquer coisa que tem além da morte, né? Lembrando lá o querido Divina Comédia, né, do Dante. Então você vai ter um guia, né? Lá tem uma mulher, tem um guia também, né? Uma guia que seja. Então vai ter um guia pós-morte. Esses santos fazem esse papel também. Psicopompos ou psiconautas, né? São
vamos dizer, astronautas espirituais, né, que nos guiam para o céu, para o paraíso, para... Né? Então, muito dos santos são isso, não é só os milagres, não é só a questão com a igreja, né? Isso é só a casca desses santos, né? Então, aí que teósofos, ou eu da eubiose, né, que nem o Vitor Adrião, tem um bom trabalho sobre os santos, aqui principalmente da região de Portugal, e principalmente na região aqui do Brasil, né? Então, vem os templários, vem essa era, né, a terceira era do Espírito Santo, era que vem aqui com a ordem de Cristo, né? Então vem uma continuação, vem os templários para cá. Né? Então a gente cumpre muito disso, tá vendo nossos santos também. Né? Os santos do Brasil, os venerados aqui, né? Ah, o santo, pessoal, não é lugar de Deus, né? O santo é venerado. Né? Então Deus é Deus, Jesus é Jesus, né? Não tem essa ideia de, tem uma idolatria lá no santo. Não é idolatria, não. Né? Isso eu já falei em outro vídeo. Então, vários desses aspectos dos santos que interessam para nós do esoterismo. Né? A teosofia, a eubiose, tem muito trabalho interessante comentando sobre os santos. O Vitor Adrião ser um exemplo. O próprio Samael, né? O Eor da Gnose também comenta bastante, né, sobre os santos. E aí tem esse livrinho aqui do Han Atienza, né? Que é os Santos Pagãos, também comenta bastante, né, dos santos, comparando com deuses pagãos, falando como que foi processada essa transformação do Hermes, vamos dizer, para Miguel, você vê o Lug, você vê o Thor, você vê todos esses deuses, né? Eles sendo adaptados. Isso é bom, né? Não é ruim. Né? Se não fosse esse trabalho, talvez o paganismo estaria muito vivo, muito mais vivo do que está. Né? Então a cristianização desses deuses, ou desses heróis, ou se fosse judaico, ser o tzadik, os justos, né? Os santos são os justos. Aí vem um filósofo chamado Emmanuel Levinas, e ele fala que a nossa ética, diferente da ética grega, a nossa ética não é uma ética só do bem, ali do mal, é uma ética da santidade, né? Então, mais do que assim, éticos, nós somos santos, né? Então, o termo é bem legal aí. Os judeus daí tem o tzadik, inclusive vão visitar túmulo de tzadik, só que o tzadik seria meio que um que guardou a lei, né? Guardou a Torá, né? Tem alguns tzadik que fazem milagres também, mas não é focado no milagre. Já o santo cristão, ele é muito no milagre. Né? O nosso santo, ele é um santo focado no milagre. Né? Então não precisa ter milagre para provar Deus. Isso os judeus falam bastante. Né? Nós não acreditamos em Deus por causa de milagres. Né? Então é interessante essa visão judaica, que a visão cristã às vezes tem um certo interesseiro ali. Né? Eu vou acreditar em Deus depois que Deus me cura. Eu vou acreditar em Deus depois que ele me tira da pobreza, ou que me dá prosperidade. Não, isso é legal também. Só que Deus tem que acreditar porque é Deus, né? Ele é santo, ele é justo, ele é bom. Né? Não porque Deus me deu carro, me deu casa, me deu cura de doença que eu vou acreditar em Deus. Né? Então, esse tipo de... Nós temos que primeiro ter gratidão para com Deus, né? Por estarmos vivos e existirmos, né? Então é muito interessante tudo isso, né? Nesse sentido aí que tem o segredo, vamos dizer, que nem diz o Max Heindel, né? Tava até vendo um livro aqui. Aí o segredo é justamente isso, acreditar não, entender todo esse contexto aí de vidas passadas, de reencarnações até a ressurreição, e quem são esses heróis, né? Esses justos, esses tzadik, né? Que outras civilizações chamam até de deuses, mas não dá pra colocar no lugar de deuses, né? São nossos queridos, eles nos encaminham para a luz, nos encaminham para o além. Eles são psicopompos, né? São psiconautas, guias de almas, né? Aí tem o Anubis, tem o Tote, tem uns que mostravam isso como funcionava lá no Egito Antigo e a gente adaptou isso, né? Meio que parecido. Então nossos pecados são pesados, nossa vida é calculada, né? Nossas ações, e a gente vai para o paraíso, vai para o inferno. Vamos dizer, vamos para o céu e vamos para o purgatório. O purgatório não é eterno, é óbvio, né? É um período de purgação. E o céu pode ser eterno ou não, a gente volta para missões ou fica de lá fazendo a nossa missão. Né? Depende do estágio de evolução da alma, né? Para ter esses aspectos aí. Né? E esses mistérios dos santos, dos deuses ou anjos ou justos, ele vai nos mostrar como isso no aspecto espiritual vai se desenrolar através dessa ontologia, através dessa metafísica, que é mudado pelas ordens, principalmente fraternidades, aí Rosa Cruz é uma delas, né?
que eu estou citando a Fraternidade Rosa Cruz, Max Heindel, pode ser Amor, pode ser, né? Várias ordens esotéricas e escolas dão esse mistério, né? De certas formas e cada um com o seu currículo e formação. A Cabala também, né? Vai nos dar muita luz sobre Gilgul, sobre reencarnações, sobre os justos, sobre como fazer esse nascimento, né? O Ibur do justo em nós, né? Então tudo isso aí nos torna santo. Ah, tem o Ibur, né, pessoal? Nós podemos incorporar um tzadik, né? Eu gosto do tzadik Zalman Deliad. O Zalman Deliad se incorporou em mim. Eu perdi minha personalidade e estou praticamente o Zalman agora, né? Isso é possível pela cabalista. Né? Então é uma forma de santidade, de levar esse santo até nós também. Né? Incorporar ele, né? Então, muito interessante. As pessoas pensam em religião de matriz africana, mas a judaica também tem o Ibur. Tá bom, meus irmãos? Até a próxima Bíblia e Misticismo. Hoje foi uma continuação sobre os santos, né? Vamos pensar sobre eles, vamos meditar sobre essa sabedoria. Né? Essa é a parte 2 aí. Se vocês gostarem, eu vou para a parte 3, senão deixo na parte 2 mesmo, que está bem esotérico, bem teosófico hoje, né? Eu me aprofundei bastante aí no tema. Tá bom? Muita luz esteja com Deus e a rua com o nosso Senhor Jesus e a Yahushua e com o Espírito Santo nos iluminando. Até a próxima.